Quinto Elemento, um podcast MSD. Sejam bem-vindos ao Quinto Elemento. Neste episódio vamos falar de bem-estar e de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Um tema sempre relevante, mas que acabou por ganhar maior destaque, sobretudo durante e depois da pandemia. Vamos também abordar os principais desafios que enfrentam os profissionais de saúde e estratégias para promover a resiliência e prevenir o burnout. Tudo isto num contexto de pressão constantes. Fala-se cada vez mais de saúde mental, de stress, de burnout, mas será que estamos suficientemente atentos e interessados em procurar respostas? Aqui, neste Quinto Elemento, eu acho que certamente que sim. Contamos naturalmente com a ajuda preciosa do nosso painel de especialistas, a Cristina Gavina, cardiologista, Filipe Frois, intensivista e pneumologista, Hugo Rodrigues, pediatra, e a Mónica Nave, oncologista médica. E como não, o nosso Quinto Elemento, a quem começo por perguntar. Quinto elemento, quais são os sinais de alerta de burnout em profissionais de saúde? Os sinais de alerta de burnout nos profissionais de saúde podem incluir exaustão emocional, que se manifesta por uma sensação de falta de energia e cansaço constante. Além disso, pode haver uma diminuição no sentido de realização pessoal, levando a sentimentos de ineficácia e frustração. A despersonalização, que é a adoção de uma atitude cínica ou distante em relação aos pacientes, também é um sinal comum. Mónica, comece por si. São sintomas que efetivamente se associam ao burnout, mas também são sintomas que podem ser comuns a muitas outras doenças. Já lidou com pessoas assim? Já se viu nesse papel? Já lidei com pessoas assim, sim, e na oncologia isto é um problema premente. Há alguns meses foi apresentado um estudo realizado entre oncologistas médicos portugueses que de facto revelaram níveis de burnout excessivos e, portanto, é um problema real. Eu, felizmente, penso que nunca me deparei com ele pessoalmente, ou seja, do ponto de vista pessoal, não o encarei, mas sim, mas é um problema. Porque há aqui vários fatores que podem agudizar a situação. Lidar com a morte, por exemplo. Obviamente, esse é um dos aspectos. A oncologia é uma especialidade em que lidamos diariamente com o sofrimento do outro e, portanto, que nos põe logo à partida em risco para o burnout. Mas eu acho que, obviamente, que todos nós devemos desenvolver estratégias para lidar com esse facto. E uma das causas em oncologia do burnout excessivo tem a ver com o volume de trabalho, mais do que com lidar com o sofrimento, tem a ver com, de facto, com o excesso de trabalho com que a maior parte dos profissionais de saúde desta área tem que lidar. Estou aqui em crer que o Filipe, que para além de pneumologista e também intensivista, tende a concordar com a Mónica. Tendo a concordar totalmente com a Mónica e tendo que muitas vezes o burnout não é facilmente diagnosticado. Nós temos doentes cada vez mais pesados e temos profissionais de saúde com uma carga de trabalho e um conjunto de exigências que nos leva muitas vezes a não nos apercebermos o grau de sofrimento a que esse profissional de saúde está. Eu diria que, na minha experiência, eu já lidei com uma ou duas pessoas com burnout e não é fácil nós fazermos este diagnóstico. Eu diria que é o desligar e a despersonalização, os fatores que nos devem chamar mais a atenção. E o desligar, na minha área, provavelmente nas áreas de todos, mas também na oncologia, será a pessoa deixar de se preocupar com o outro. A pessoa deixa de se preocupar com ele, mas também deixa de se preocupar com o outro. E isso muitas vezes põe em causa a vida, quer do profissional de saúde, mas muito mais a vida do utente que necessita dos nossos cuidados. Portanto, eu diria que o burnout, indiscutivelmente, é um tema premente dos dias de hoje. Nós temos que criar condições para o identificar precocemente, que nós não temos essas ferramentas para o identificar precocemente, não temos praticamente nada de apoio a colegas nossos que estejam em burnout e muitas vezes temos que incidir a montante, que é nas condições que motivam o burnout. E, portanto, há um trabalho enorme para fazer, eu até diria que, na minha experiência, praticamente não fizemos nada. Uhum. Certo é, Cristina, que provavelmente muitas pessoas foram parar à cardiologia com ataques de pânico, com crises de ansiedade, muitas vezes eles também sintomáticos daquilo que é um burnout. Isso é indiscutível. Nós temos realmente na cardiologia muitas pessoas que aparecem em que a somatização desta ansiedade e desta frustração que não conseguem resolver, e isso é um problema efetivamente,
é que muitas vezes estas situações de burnout também estão ligadas não só com a sobrecarga de trabalho, mas com a nossa incapacidade de reagir a esta situação desfavorável, em que, na realidade, nós perdemos os mecanismos compensatórios que nos podiam trazer algum tipo de alívio e algum tipo de realização profissional. Portanto, na realidade, nós não nos sentimos realizados e sentimos profundamente desesperançados. E muitas vezes as pessoas aparecem com sintomas como estes: crises de pânico, sensação de morte iminente, sensação de que vão ter um infarto do miocárdio. Muitas das sensações e dos sintomas são muito parecidos, portanto, muitas vezes há dor no peito, sensação de falta de ar, taquicardia, e nessas circunstâncias é preciso fazer então esta análise de causa muito mais, ir muito mais atrás para compreender o que é que está na base destes sintomas. E muitas vezes, no contexto laboral, o que é que nós sentimos? Sentimos que temos pessoas à nossa volta que não querem admitir que nós possamos estar mal, porque isso é não só sintomático de um problema que normalmente é mais generalizado, mas também implica que essa pessoa vai faltar ao trabalho, vai ter menos disponibilidade para colaborar, e as equipas não estão solidárias nesse sentido. Ou seja, há uma sensação de esta pessoa tem que continuar a trabalhar, porque se vai eventualmente para casa uns dias, nós estamos aqui numa situação muito mais desequilibrada. Portanto, a exigência, a pressão do grupo e a pressão do próprio, que muitas vezes é extremamente crítico da sua própria fragilidade, faz com que eu acho que os profissionais de saúde tenham muito mais vulnerabilidade a ter este tipo de problemas e, portanto, é preciso criar estas redes que nós estávamos aqui a falar de suporte para garantir que isto é visível. Isto aconteceu na Covid. Na altura estava toda a gente muito preocupada com o burnout médico. Agora, de repente, parece que já não acontece. Isto não é verdade. O problema continua. É também uma questão cultural, de nós termos dificuldades em assumir as nossas fragilidades, de assumir que, ao fim e ao cabo, somos só humanos e, portanto, esta exigência aos médicos, não é? Ninguém escolhe ficar doente ou estar doente, mas toda a gente exige ter um médico perfeitamente capaz e, portanto, quase parece que os médicos não têm aqui os mesmos direitos que a população civil. Sim, essa é uma questão interessante. Eu estava aqui a ouvir os meus colegas e estava a ver-me do outro lado. Ou seja, mesmo a descrição da inteligência artificial sobre os sintomas do burnout é uma descrição que eu vejo no meu dia-a-dia, nas recém-mães, nos recém-pais, e toda esta carga emocional, esta questão da gestão do tempo, da responsabilidade. Eu estava a ouvir e estava a pensar, nós pediatras no nosso dia-a-dia somos muitas vezes a rede de suporte para que não haja um burnout parental. A questão é que nós, para os profissionais médicos, não temos esta rede de suporte. Médicos e outros profissionais de saúde. E se calhar é isso que falta. Porque quando nós falamos de uma mãe, de um pai que estão com dificuldade em lidar, há sempre familiares, amigos, profissionais de saúde, há uma série de camadas que vão dando retaguarda, muitas delas permitindo identificar precocemente os sintomas e criando condições para que os sintomas não cresçam. Na nossa profissão nós não temos isso. E muitas vezes até se vai deixando estar a ver como rola, porque assim as coisas vão andando. É quase o varrer para debaixo do tapete, não assumir o problema. E é o que dizia o Filipe há bocadinho, não há estruturas às quais se possa recorrer sem ser olhado de lado. Primeiro, não há estruturas às quais se possa recorrer. E mesmo havendo alguma, a pessoa é quase olhada um bocado de lado. Este quer-se baldar ao trabalho, este agora começa Então a vamos por partes. Diga, Mónica. Posso acrescentar esta ideia. Há uns anos atrás, uma instituição portuguesa, não interessa qual, ligada à oncologia, criou uma consulta de psiquiatria. O serviço de psiquiatria entendeu que era importante criar uma consulta de psiquiatria onde os médicos, uma vez por semana, poderiam recorrer, com marcação prévia, para, enfim, abordar e prevenir estas situações de burnout. E tiveram que encerrar esta consulta porque a procura era mínima. E quando foram perceber porque é que a procura era mínima, a justificação que os profissionais de saúde davam era que se eu abdicar do tempo que tenho para fazer as minhas outras atividades clínicas for esta consulta, o trabalho não vai deixar de estar lá porque a instituição, toda a estrutura não está preparada para que eu abdique desta hora. E será que é só mesmo essa hora pôr em causa o trabalho ou há também aqui uma vergonha associada? Ou seja, ultimamente fala-se muito mais no bem-estar, na saúde mental, mas fala-se ainda há aqui muita gente, e já não estamos a falar só propriamente da comunidade de profissionais de saúde, norte a sul do país, que, por exemplo,
para procurar um psicólogo, um psiquiatra, tende a ir fora da sua rede habitual Sim. em que se movem. Concordo que culturalmente a saúde mental em Portugal nunca foi acarinhada, nunca foi nunca teve o devido foco de atenção. Eu lembro há uns anos eu tinha um colega oncologista brasileiro que fazia o contraponto exatamente entre a importância da saúde mental junto de profissionais de saúde e não só no Brasil e em Portugal, e de facto é inexistente a existência de estruturas que suportassem estes cuidados. Há pouco estavam, mais do que referiram que as próprias equipas, até creio que foi a Cristina, há aqui uma pressão do grupo grande para não pôr em causa o trabalho da equipa. E como é que nós podemos, de alguma forma, promover esse apoio dos pares e, se calhar, maior atenção, promover essa empatia, de olhar para o outro que está ao nosso lado? Porque se o outro tomba, será sempre pior para todos nós, não é? Eu acho que nós temos que mudar completamente a forma como encaramos este problema e perceber que se realmente nós conseguimos identificar alguns destes sinais nos colegas, nós vamos ter que ser capazes nós próprios de os alertar para esta situação, o E que acontece. normalmente não acontece. É prevenir. Ou seja, a única forma que nós vamos ter é de conseguir, por um lado, tempos para discutirmos entre nós estas dificuldades, isto é, as próprias equipas terem tempo para se reunirem e para avaliarem qual é o nível a que estão sujeitas em termos de stress e se isto vai ser possível no tempo, porque é natural que nós possamos ter picos de trabalho, mas o problema aqui que nós estamos a falar e que leva ao burnout é o prolongamento no tempo desta exigência. Portanto, se nós conseguirmos ter, de alguma forma, uma maior abertura e menos crítica dentro do grupo, isto é, assumirmos que isto é um problema e que vai acontecer, e nós estamos aqui a falar de problemas que inclusivamente levam a que os médicos tenham uma taxa de suicídio superior a outras profissões, e a maior parte das vezes os colegas, os interpares, não se apercebem do colega que se suicida. O porquê? Não se conseguem aperceber, aliás, é uma coisa que ninguém pensa que ia acontecer, ninguém antecipou que pudesse acontecer. Isto mostra efetivamente que há aqui um sintoma de falta de solidariedade e de atenção a este problema. Portanto, nós estamos demasiado focados na tarefa e, portanto, o nosso objetivo é tratar doentes, ver doentes, conseguir realizar trabalho assistencial e compatibilizar isto com a nossa vida pessoal, e esquecemos que efetivamente temos que proteger as equipas. Filipe, essa é uma responsabilidade dos pares ou das instituições? Eu acho que é uma responsabilidade conjunta e até fazendo um bocadinho a ponto com o que se disse atrás, eu posso lhe dizer que na minha experiência médica eu já tive vários casos de colega que suicidaram e recentemente perdi um amigo. O que é que eles têm em comum? Nenhum de nós se apercebeu da situação, do sofrimento em que a pessoa estava que motivou este ato extremo e irreversível. E, portanto, o burnout tem alguns indicadores que nós não estamos devidamente a valorizar. A taxa de suicídio, que já foi referida aqui pela Cristina, que é bastante mais elevada. Então, se nós formos, por exemplo, para outros países, nomeadamente os Estados Unidos da América, a taxa de suicídio ainda é maior, porque as pessoas têm muito mais dificuldade em lidar com as expectativas que se vão gerando ao longo da profissão. E também temos cada vez mais pequenos indicadores, por exemplo, mudanças de especialidade, pessoas que vão para a medicina e passado alguns anos abandonam a profissão, e isso tudo são indicadores de que a pessoa não está bem. Nós temos necessariamente que monitorizar isso e intervir indiscutivelmente, ter maior capacidade de diagnóstico, ter maior capacidade de identificar a carga de doença e ter maior capacidade de melhorar as condições de trabalho, porque muitas vezes o burnout vem de condições de trabalho extremamente pesadas, jornadas contínuas muito intensas, elevadas responsabilidades, ausência de períodos de descanso. Vou-lhe dar um exemplo. Eu tive alguns colegas meus que me disseram que iam fazer férias para dormir. Eu digo assim, então, pá, vais de férias. Vou finalmente dormir, que é aquilo que eu preciso. Isto é um sinal de Por acaso só queria exaustão. dormir, porque às vezes a exaustão é tão grande que há aqui uma reversão completa dos ciclos Exatamente. circadianos. E, portanto, Mas era esse o complicado. objetivo da pessoa. E, portanto, esta exaustão física que condiciona aquilo que muitas vezes é a manifestação mais frequente para mim do burnout, que é o desligar para os outros e desligar para ele. Só que nós muitas vezes não nos apercebemos disso. E às vezes as pessoas não desligam para os outros, porque há até aqui alguns sinais contraditórios de pessoas que até Ligam mal. fazem por aparentarem junto dos seus pares que está tudo bem, que até têm algum sentido de humor, e portanto são casos que depois trazem essa desfechos trágicos e essa surpresa.
Isto tem muito a ver também, Hugo, com a forma como nós educamos os nossos filhos, como fomos educados para sermos sempre fortes, para não chorar, ou hoje as coisas são um bocadinho diferentes. As coisas são um bocadinho diferentes, mas claramente tem a ver com isso. Eh, Voltando àquilo que eu estava a dizer há pouco, quando se é mãe ou pai, todos nós somos inundados por um sentimento de superpoder. São poucas as mães e os pais que, mesmo sentindo que precisam, pedem ajuda direta. A sorte é que tem a tal rede de suporte que vai identificando, mas são poucos os que sentem, porque isso é mostrar que não são capazes. A questão é que os filhos muitas vezes crescem a ver os pais a sentir ou a mostrar que são sempre capazes. E todos nós vamos sendo alimentados desta forma. Os grandes modelos são os pais, e se os pais não falham, se os pais são fortes, se os pais resolvem tudo, a verdade é que quando eles assumem a posição de adulto e a posição de responsabilidade, vão sentir também essa obrigação de corresponder à expectativa. Claro que isto é difícil encontrar onde está o equilíbrio, porque é importante que esta sensação de segurança de alguém que resolve os problemas, é importante a garantia de que os problemas O suporte. exatamente, podem ser abordados e podem ser solucionados, e é importante este crescimento, esta autonomização, no sentido que as crianças, à medida que vão crescendo, passam adolescentes, depois adultos, vão também ganhando um pouco esse papel ativo na resolução de problemas. O problema está em que há limites, e esses limites não são expostos pelos pais em relação aos filhos, e eu acho que aí as coisas estão a mudar um bocadinho. Acho que cada vez mais os pais, quando erram, demonstram ou não têm problema em demonstrar que erram, quando não sabem, não têm problema em demonstrar que não sabem. O problema é que se calhar também estamos a cair do outro lado, em que depois a tal segurança pode ficar comprometida. Portanto, isto é difícil, este equilíbrio é mesmo muito, muito, muito subtil. O Hugo tocou numa palavra, num conceito-chave: equilíbrio. E vamos passar ao equilíbrio entre a vida e o trabalho, que aparentemente poderia parecer mais fácil, mas é ainda mais complicado. E eu vou perguntar na inteligência artificial o que é para ti uma boa definição da expressão equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Para mim, uma boa definição de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é a capacidade de gerir eficazmente as responsabilidades e exigências de ambas as áreas, sem prejudicar o bem-estar e a saúde. Isto implica conseguir dedicar tempo e atenção adequados tanto ao trabalho como à vida pessoal, mantendo um sentido de satisfação e realização em ambas. Esta é a resposta perfeita, mas como é que se concretiza? Falamos agora de mulheres, tem que ser mulheres e homens, não é? Para além da profissão que têm, tem que ser mães, pais, líderes de equipa. E é uma questão de expectativa, não é? O que é que a própria sociedade espera de nós? E, em particular, nas mulheres esperam muitas coisas. Portanto, as nossas várias competências, na realidade, têm que ser ótimas em várias áreas. E essa é provavelmente a sensação que eu acho que a maior parte das pessoas tem quando tem esta pressão acrescida social, é que está a falhar em todos os níveis, ou seja, quer se dedicar à profissão, quer se dedicar aos filhos, quer se dedicar à família, quer se dedicar a hobbies, quer fazer exercício físico, e a sensação que tem é que como o tempo não chega para tudo, está a falhar em todas as dimensões, e isso é a pior coisa que pode acontecer. E eu acho que aqui há uma coisa que é fundamental. A primeira coisa é nós admitirmos que não somos super mulheres, nem super-homens, e portanto percebermos e temos as nossas expectativas em relação a nós próprios relativamente bem balizadas, e portanto não temos que ser super resilientes, não temos que ser os melhores em todos os momentos, em todas as coisas, e na realidade vai haver aqui momentos da nossa vida, umas que vão ser mais exigentes em termos profissionais, nós vamos ter que responder e vamos falhar um bocadinho se calhar em casa, mas depois para o próximo ciclo nós vamos ter que ser capazes de fazer um equilíbrio. Não é só a gestão das nossas expectativas, é a gestão das expectativas dos outros. Ou esse é um conceito que não devia entrar aqui. Eu posso dizer que isso é provavelmente fundamental, e eu vou dar aqui a minha experiência pessoal. Eu, quando decidi candidatar-me à presidência da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, eu tive uma discussão familiar. Ou seja, eu sentei-me com o meu marido, com as minhas filhas, e expliquei, atenção, isto vai exigir tempo, provavelmente vou ter que estar ausente mais tempo do que é o habitual,
nós estamos preparados como família para isto? Isto é, as miúdas se estão capazes ou não de suportar a minha ausência, embora presente, mas à distância. Se o meu marido é capaz de alguma forma, substituir-me nestas tarefas e, portanto, conseguir complementar. E nós chegamos à conclusão que nós, como família, íamos suportar essa situação. Mas isto não vai acontecer em todos os casos. Nem toda a gente vai ter esta discussão e esta conversa. E isso causa frustração mais uma vez. Porque se nós não conseguirmos este equilíbrio, ou seja, de admitirmos que estamos a precisar de ajuda, que vamos precisar desta rede de suporte, na realidade isso nunca vai acontecer. Nós vamos continuar sempre com a percepção de que estamos a falhar. E é essa expectativa de nós em relação a nós próprios que eu acho que provavelmente é mais penalizadora. Eu conheço pais que, estando de baixa, tentam por tudo escondê-lo aos filhos e manter as rotinas só porque não são capazes de ter uma conversa e dizerem que mentalmente precisam de parar. Qual é o conselho que dá a pais que passem por situações assim, Hugo? O principal conselho é ser honesto e verdadeiro. Claro que isto tem sempre de ser adequado à idade e ao nível de desenvolvimento da criança, para não comprometer a tal segurança que se sente. Mas aquilo que a Cristina disse há bocadinho é uma frase que eu uso muito e digo muitas vezes às mães e aos pais: não há super mulheres, não há super homens e, portanto, é normal que as coisas não corram sempre bem, cá estaremos para resolver. E esta frontalidade tem de existir de pais para filhos também. Porque os filhos o que precisam é de sentir segurança do lado dos pais. Nós adultos temos sempre a dificuldade em responder às questões das crianças com o medo de e o que é que ele vai perguntar a seguir. A célebre pergunta de como nascem os bebés. As pessoas todas têm muito medo porque dizem alguma coisa e o que é que virá a seguir. Mas na maior parte das vezes, principalmente com crianças pequenas, elas são muito simples. Elas têm uma dúvida e nós respondemos, se for com segurança, está feito. Eles não precisam estar constantemente a ir atrás de mais alguma coisa. E em relação ao facto da mãe e do pai precisarem de ajuda, é preciso honestidade e franqueza, e dizer, eu não estou bem, eu neste momento não consigo trabalhar, mas olha, estou aqui contigo. E às vezes até permite um envolvimento familiar, mesmo de crianças, e nós às vezes infantilizamos demasiado as crianças, o que é errado, parece um paradoxo, mas é errado, um envolvimento familiar que vai ajudar no processo de resolução daquela dificuldade. Portanto, eu acho que a honestidade, nunca passando, e já este é o último conselho que eu deixaria, nunca passando para uma criança um problema que é do adulto. Ou seja, a gestão dos problemas dos adultos é dos adultos. Pode-se partilhar, mas partilhar o problema, não partilhar a responsabilidade da resolução. Porque às vezes diz, eu estou mal, tu também não me ajudas, e a certa altura estamos a querer que a criança não é? que a criança resolva um problema que não é dela. Isto também não. Mas a frontalidade e a honestidade acho que são sempre a melhor opção para tudo. Mónica, quais é que são os principais desafios para os profissionais de saúde nesta gestão do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional? Eu acho que, acima de tudo, e a Cristina já falou ali em alguns aspectos muito importantes, a pressão, mas mais até do que a pressão da sociedade, é a pressão que cada um de nós põe dentro de si próprio. Eu diria que, se calhar, o primeiro passo para fazermos ou para percebermos como é que vamos fazer este equilíbrio, estabelecer este equilíbrio da melhor maneira, é cada um de nós olhar para dentro de si e perceber, de facto, aquilo que me faz feliz. Na minha profissão, o que é que me faz feliz? É fazer um doutoramento, é ser presidente de uma sociedade científica, é ser primeiro autor em artigos que de facto vão mudar a prática clínica no futuro, ou não, ou é ver os meus doentes tranquilamente todos os dias da melhor maneira que sei e pôr nisso aquilo que eu tenho de melhor e fazê-lo mesmo em relação à minha vida privada. Faço-me entender, ou seja, porque o que de facto resulta para um pode não resultar para o outro, e eu acho que nós temos muita tendência a avaliar tudo da mesma maneira e a pressionar tudo da mesma maneira, e muitas vezes eu acho que muitas das nossas decisões, nomeadamente a nível de vida pessoal, são por arrasto supostamente de uma sociedade, quando não devia ser assim, e de facto acho que esse é um exercício que todos nós devemos fazer, da realização pessoal, de cada seja no trabalho, seja na vida pessoal. Exatamente. Há pouco falavam de limites e de priorização.
O que é que são limites saudáveis? Como é que nós, porque temos pessoas acima de nós, temos pessoas abaixo de nós, ah, como é que se estabelecem limites saudáveis? Eu faria aqui uma pequena ressalva. Primeiro, agradecer à família da Cristina ter criado condições para ela ser uma excelente presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Portanto, os meus cumprimentos à tua família. E uma saudação à família porque abordou esta questão efetivamente em família e procurou uma solução, não é? É um bom exemplo. Mas o exemplo dela tem outra particularidade. Ela reuniu a família. Provavelmente, aqui há alguns tempos, ela chegava à casa e diga assim, dê os parabéns à mãe, porque a mãe agora é a presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Nem sequer os envolvia nesta decisão. E, portanto, há aqui uma mudança cultural. E eu vejo, precisamente, este equilíbrio entre a vida pessoal e a vida pessoal numa tripla perspectiva. Vejo numa perspectiva pessoal. A pessoa, cada vez mais, tem que assumir que precisa de tempo para ele. E para ser boa pessoa, uma pessoa tem que ter tempo para ele, para fazer aquilo que gosta, nem que seja trabalhar mais, que é aquilo que ele pode gostar, mas pode ser ler, viajar, ir ao cinema, falar com outras pessoas. Nós temos uma frase muito célebre do professor Abel Salazar, que diz que o médico só sabe medicina, nem médico é. E, portanto, provavelmente é na altura de nós percebermos o alcance dessa expressão. E o que acontece no nosso dia a dia, é quando nós trabalhamos mais, nós temos um espírito de missão extremamente gratificante, mas na maior parte das vezes o que nós temos a fazer é tapar buracos. Nós temos, a própria pessoa tem a percepção de dizer assim, eu estou a fazer mais porque a desorganização e a falta de recursos obriga-me a fazer mais quando eles deviam contratar mais pessoas ou criar melhores condições. Portanto, há aqui logo a partir de um limite que é, eu cumpro o meu horário, cumpro bem, faço a minha função, e o que estou a fazer é tapar buracos fruto da vossa ineficiência. Portanto, isto é a perspectiva pessoal. Na perspectiva institucional, como é que eu vejo? Vejo que exigem mais às pessoas precisamente para compensar a desorganização, a falta de meios e a falta de recursos. E isso, muitas vezes, o que é que faz? Faz desvalorização do ato médico. Vou-lhe dar um exemplo. Eu no outro dia fui a um hospital, que por acaso até é no Norte, e o que é que me disseram? Olha, há não sei quantas foi-se embora, e em vez de contratarem uma pessoa para ela, dividiram o trabalho por nós todos. E nós todos agora trabalhamos mais. E, portanto, isto o que é que significa? Significa que a instituição não reconheceu nem valorizou o trabalho que é feito e criou para as pessoas um desenvolvimento. As pessoas deixaram-se de se envolver com a sua instituição. E, finalmente, eu diria que há um fator cultural, organizacional, social. Nós todos já fizemos estágios lá fora ou conhecemos pessoas que fizeram estágios lá fora. E o que eu senti e o que me disseram é muito simples. Olha, eu trabalhei na Dinamarca, faz conta, e às 4 horas, quer dizer, estava tudo fechado. Quer dizer, o trabalho que me dão é para acabar às 4. Se eu ficar depois, o diretor do meu serviço vem ter comigo e diz assim, houve algum problema? Precisamos de contratar mais alguém? Houve alguma condição que motivasse o seu trabalho a mais? Portanto, culturalmente, quando nós fazemos mais horas, fazemos mais trabalho, não é fruto de um espírito de missão, começou a ser visto como um espírito de desorganização. E isso, parecendo que não, desculpabiliza as pessoas e cria argumentação para apresentar a nível superior. Mas aí estamos a falar de um paradigma completamente diferente daquilo que vivemos. É um paradigma sustentável e execuível a médio prazo? Eu diria que nós, se queremos continuar a manter no nosso país as pessoas mais qualificadas, indiscutivelmente temos que lhe dar condições para elas fazerem o seu trabalho da melhor maneira e terem capacidade de crescer. Senão, nós vivemos num mundo global e essas pessoas vão-se embora. Eu gostava só de acrescentar uma coisa que o Filipe disse que eu acho que é extremamente importante, que é esta mudança de mentalidade. E eu acho que aqui tem a ver tudo, obviamente, com a cultura das instituições e, infelizmente, as nossas instituições não estão a acompanhar as necessidades sociais, porque, na verdade, há esta mudança também na nova geração. Isto é, a nova geração de médicos, a nova geração de profissionais de saúde tem outro tipo de exigências e não se compadece com esta questão da desorganização. E não acha que tenha que, de alguma forma, ao contrário daquilo que eram os médicos mais velhos, de se resignar ao problema e, portanto, continuar a fazer as coisas. Não, eles exigem, efetivamente, que as condições sejam diferentes. E se não lhes são dadas essas condições, procuram alternativas. O que eu devo dizer que é uma coisa de extrema coragem.
mas está a causar neste momento, e corrijam-me se não concordarem, um clash de gerações, ou seja, está a haver aqui um problema que é a geração mais antiga, na qual eu também me incluo, que estava habituada a achar que o que era importante era isto que o Filipe estava a dizer, ficarmos até muito tarde, mostrarmos que éramos capazes de fazer 24 horas e continuar a trabalhar e dar tudo dar a vestir a camisola e dar tudo pela instituição, com aquilo que são as formas de encarar a vida e este equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional que a nova geração tem e que, em certa medida, é efetivamente resultado de uma melhor leitura daquilo que deve ser a nossa vida e que faz com que as pessoas mais velhas achem que os mais novos estão desligados, que já não têm o mesmo compromisso, que já não têm a mesma vontade de fazer as coisas, que são pessoas que, na realidade, não têm as mesmas qualidades. E eu acho que isso é um problema que nós estamos a viver. Isto é preciso também termos coragem a determinada altura de assumir que se calhar quem está errado são as pessoas que até aqui se resignaram a esta situação que, como o Filipe diz muito bem, não resulta da falta da qualidade nem de falta da capacidade de trabalho, resulta da desorganização das instituições. E, portanto, nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso, senão, sim, é verdade, as pessoas mais qualificadas vão fugir do nosso país. E com outra questão que tem a ver exatamente com isso, que é, chega a uma altura em que as pessoas que foram investindo e que deram o corpo às balas, como se costuma dizer, pretendem abrandar, e isso só é possível se as gerações que vierem atrás tiverem o mesmo tipo de comportamento. E estas gerações, não tendo esse tipo de comportamento, não vão alimentar este ciclo que era um espectro, um contínuo, e isso cria também alguma dificuldade na articulação e na forma de encarar das duas gerações diferentes. E, portanto, aí nós vamos ter de encontrar uma solução. Nós temos falado muito de tempo, que falta tempo, falta tempo. A verdade é que o tempo é o elemento mais constante desta equação. Nós não podemos ter nem mais nem menos tempo. O tempo que nós temos está definido. O que nós não temos, muitas vezes, e não nos dão individualmente, é a capacidade de gerir o nosso tempo. E aí é que pode estar a diferença. Se eu tiver a capacidade de gerir o meu tempo para fazer o doutoramento, para publicar, para ver mais doentes, para pensar e estudar, eu vou sentir-me muito mais satisfeito comigo, seja pessoalmente, seja profissionalmente, e isto é uma medida preventiva. Nós precisamos de dar aos profissionais alguma, não podemos, obviamente tem de haver algumas regras, não pode haver todas, mas alguma capacidade de gestão do tempo. E essa capacidade de gestão do tempo pode, numa medida simples, ser dada, por exemplo, com algum tempo de atividade não assistencial em que a pessoa pode gerir para o que quiser, desde que não comprometa a produtividade depois no resto, porque provavelmente a produtividade até vai aumentar. É preciso que haja alguma redundância das equipas, que o paradigma é exatamente o oposto, é esticar ao limite, ao limite, ao limite. E quando se vai a ver, quando há sazonalidade, vamos ver, na altura em que a sazonalidade, pouco trabalho, e que se diz, só vocês têm pouco trabalho, agora vão ser poucos, e quando passa muito trabalho vão continuar a ser poucos. Podemos falar na questão das escalas, não é? E eu falo muito isto na pediatria, que é provavelmente a especialidade mais sazonal de todas. Nós temos claramente um pico de doenças no inverno e no verão acalma, mas se nós temos pouco menos movimento no verão, vamos tabular, digamos assim, as equipas ao menor movimento do verão e depois no inverno arranje-se. E isto não pode ser, tem de haver redundância nas equipas para que os profissionais individualmente consigam ter alguma capacidade de gestão. E enquanto de cima para baixo não virem isto, nós vamos estar a alimentar o problema com o tal fosso geracional, que eu acho que se vai agravar cada vez mais, porque não vai alimentar aquilo que se foi construindo até ideologicamente para trás. Gestão, só para terminar, gestão de tempo e optimização do mesmo. O Filipe falou muito bem dos exemplos estrangeiros. Nós temos, os nossos internos vão, em regra, ao estrangeiro fazer estágios e vêm, de facto, abismados com o tempo que nós aqui perdemos em atividades que, de facto, não são médicas, atividades administrativas. Uma coisa tão simples. Obviamente que é da responsabilidade do médico escrever um diário clínico, mas não tem que ser escrever. Vão lá para fora e os dictafones, os programas de inteligência artificial, tecnologia aplicada a esta área da atividade importante do médico, mas que nos consome minutos e minutos e minutos e minutos do nosso dia, que de facto se torna também um aspecto muito frustrante. Eu não sei se vocês sentem isso, mas quer dizer, eu faço uma consulta de primeira vez que eu queria dedicar por completo ao meu doente e eu diria que se calhar, na melhor das hipóteses, 30% daquele tempo é dedicado ao doente e o resto é dedicado a tarefas administrativas
extremamente superficiais, extremamente fúteis, que de facto deviam ser geridas de outra, e optimizadas de outra maneira. Portanto, eu acho que, no fundo, a gestão e a optimização do tempo são fundamentais para prevenir o burnout. É só para completar aquilo que a Mónica acabou de dizer, num dos estágios que eu fiz até foi em França, e a gente muitas vezes não associa os modelos franceses de organização de trabalho com o mesmo rigor com que avaliamos, por exemplo, os modelos ingleses ou alemães, mas eu tive a fazer um estágio em França, e numa unidade de cuidados intensivos, e eu lembro perfeitamente de ter dito, quando voltei, eles às 11 da manhã tinham feito tudo aquilo que eu demorava pelo menos até às 5 da tarde para fazer. Eles às 11 da manhã estavam despachados daquilo que eu faço. E, portanto, tinham muito mais tempo para fazer outro tipo de atividades que eu nunca poderia fazer em Portugal, nomeadamente em termos de valorização pessoal, em termos de valorização profissional e em termos até de envolvimento no serviço. E, portanto, eles em 3 horas ou menos faziam aquilo que eu demorava 8 ou 9 horas para fazer. E isto tem muito a ver com as condições, com o reconhecimento, com a valorização e da maneira de ver a profissão. Mas isso leva-nos a outra questão. Diga, Cristina. Eu só gostava de dizer é que isto é a justificação pela qual nós achamos que temos muitos médicos em Portugal. Porque comparativamente com outros países, nós efetivamente temos muitos médicos em Portugal, só que os médicos estão a fazer o trabalho de médicos e o trabalho administrativo. E esse é que é o problema. Nós somos poucos produtivos porque nós não temos neste momento, por exemplo, secretariado clínico que nos possa libertar para aquilo que é efetivamente a nossa função. E a máquina administrativa é cada vez pior. Médicos e enfermeiros é cada vez pior. É Já assustador. vamos falar sobre isso no futuro, aqui no Quinto Elemento, está prometido. Mas estava eu a dizer que isto remete-nos para outra questão. Não está aqui em causa, naturalmente é fácil de perceber que o bem-estar dos profissionais de saúde tem um impacto enorme nos serviços prestados ao doente. Acho que isto é comumente aceite. Mas leva-nos à questão das lideranças. Como é que nós podemos convencer as lideranças da necessidade de investir no bem-estar dos nossos profissionais, ao invés de, sem uma pessoa da equipa, então distribui-se o trabalho por um menor número de pessoas que fica, que tendencialmente, a curto prazo, vai gerar situações semelhantes àquela que levaram o primeiro profissional a sair e a abandonar. É para mim? É para si. Para mim, então, eu até lhe dizia que na maior parte das vezes nós não temos lideranças, temos nomeações. Porque liderança é completamente diferente. Liderança é envolver as pessoas e dar o exemplo. E o que nós muitas vezes temos alguém nomeado que utiliza toda uma carga de trabalho de outras pessoas para apresentar resultados. E que muitas vezes quem toma a decisão não é uma pessoa que toma a decisão através de um modelo participativo e envolvido dos outros, é uma cadeia de transmissão de uma decisão já tomada. Autoritária? Muitas vezes autoritária. Mas dissimulada. Dissimulada. E, portanto, eu tenho pensado muito em termos de liderança médica, eu até acrescentaria mais. Um profissional bem disposto, envolvido em qualquer setor é mais produtivo. Isto não é exclusivo da atividade médica. Qualquer pessoa que se sinta melhor, que esteja envolvida, Produz muito muito mais, seja jornalista, seja engenheiro, seja um administrativo. E nós vemos isso no dia a dia. Um administrativo que gosta do que faz produz muito mais, é uma parte ativa da solução de todos os problemas do serviço. E o que nós temos é modelos de liderança que não são de liderança. A questão é que, se valorizarmos os profissionais em cada um dos seus cargos, no seu lugar, na sua cadeia, há aqui também um bocadinho aquela noção, em termos empresariais, se valorizarmos as pessoas, temos que pagar as pessoas. Isso é uma outra coisa. Pagamos indiretamente. Mas eu só dizia, uma das maneiras que eu vejo na parte da liderança médica é limites de mandatos. Nós temos que ter limite de mandatos e na nomeação de alguém para um cargo de direção, que agora se chama direção intermédia, nós temos que envolver as pessoas que estão na linha da frente. Porque muitas vezes quem decide anda a leste do que se passa. E, portanto, em medicina, que é um bom exemplo, nós temos um nível de diferenciação elevadíssimo. Eu sou doutorado, eu faço bancos. Quer dizer, não há muita gente, e ao lado de mim estão colegas provavelmente com licenciaturas, mestrados, doutoramentos a fazer o mesmo. E essas pessoas é que sentem muitas vezes os problemas de proximidade e da realidade e nem sequer são envolvidas, são as pessoas que têm melhores condições para dar a solução, nem são envolvidas na solução. Portanto, nós temos de ter limites de mandatos, avaliações e envolvimento. Escuta ativa?
Era isso mesmo que eu ia dizer. Eu acho que a escuta ativa vai ser fundamental e principalmente avaliar aquilo que são os vários elementos de equipa e perceber o que é que os move. Porque, como a Mónica disse, uma pessoa pode querer fazer um doutoramento, mas outra pessoa, isso não é a coisa que os faz mais felizes. Vai ser provavelmente ver os doentes com tempo e com condições e sentir esse feedback do doente e sentir que aquilo que está a fazer diferença na vida daquela pessoa. Portanto, eu acho que nós temos que saber negociar em equipa aquilo que efetivamente são as necessidades de cada um. Mas isso implica outra coisa que nós não temos neste momento em termos de lideranças, que é a possibilidade de nós decidirmos de forma autónoma aquilo que queremos fazer dentro do nosso serviço. Isto é, eu sou diretora de serviço de cardiologia e a mim é-me exigido um conjunto de coisas, mas ao mesmo tempo, embora eu possa dizer eu prefiro que esta pessoa faça isto ou prefiro que esta pessoa faça aquilo, muitas vezes o que acontece é que, da mesma forma, a gestão intermédia tenta interferir nas minhas decisões. Isto é, pergunta-me, por exemplo, porque é que esta pessoa tem X horas de serviço não assistencial e porque é que nós não estamos a aproveitar mais uma vez que temos listas de espera para isto e para aquilo. Ou seja, esta falta de empoderamento das próprias direções de serviços ou departamentos de poderem fazer esta gestão quando nós temos o conhecimento melhor das equipas e podemos tirar delas o maior proveito, está efetivamente a comprometer os resultados. Mas isto é um investimento. Tudo o que nós fizemos neste momento em relação a melhorar a gestão do tempo vai fazer com que haja menos absentismo e mais produtividade. Portanto, isto não é efetivamente uma coisa que esteja a fazer perder produtividade, pelo contrário. E depois pensar também que, nesta altura, há locais onde convivem 5 gerações completamente diferentes e que têm valências completamente diferentes. Portanto, é preciso saber também adequar o tempo e as tarefas a cada uma delas, porque cada uma delas tem as suas mais-valias, não são iguais e não têm que ser tratadas como iguais. É uma mais-valia poder ter tantas gerações ao mesmo tempo. Nós reconhecemos isso nas famílias. Lá estou eu como pediatra a ir buscar. Mas a verdade é essa. Nós reconhecemos que uma das grandes mais-valias das famílias é o convívio entre gerações, é a partilha entre gerações, é a distribuição de papéis diferentes, mesmo no seio familiar das diferentes gerações, e todos os grupos onde nós estamos inseridos, em todos eles, é uma mais-valia essa convivência. Claro que, para isso ser valorizado, é preciso identificar as diferenças, compreendê-las e encontrar formas de conjugar essas diferenças para que isso não comprometa a equipa como um todo. E isso só se consegue valorizando cada uma delas. Porque se não se valorizar cada uma delas, quem perde Diga, é o grupo todo. Mónica. É só acrescentar aqui também uma coisa. E fomentar a equipa, acarinhar a equipa, ou seja, não só aquilo que cada um individualmente pode trazer ao grupo, mas o grupo A como um soma. todo. Pequenas coisas, e vocês com certeza que na direção de serviço têm esse exemplo. À sexta-feira de manhã, às 8 da manhã, antes do Journal Club, promover um momento de partilha de um café, umas bolachinhas, um bombom que alguém trouxe. E são pequenos exemplos de que de facto podem fazer muito por uma equipa enquanto um todo. Porque eu acho que no meu hospital, enfim, nos últimos tempos, com novas terapêuticas, nova necessidade, mais consultas para determinados doentes, nós médicos começámos a ter ainda menos tempo. E uma das estratégias que usámos foi usar, enfim, no bom sentido da palavra, os enfermeiros, que envolvemos muito mais, passámos a incluí-los na nossa equipa de trabalho diário, não é? Aliviámos o nosso tempo, gerimos esse tempo de uma maneira melhor e, portanto, isto fomentou também a relação da equipa e a produtividade da equipa. Também não há aumentou tempo para pequenas gerarmos coisas. empatia. Posso dar um exemplo? Terminar. Este ano nós decidimos no nosso serviço que, em vez de fazermos aquelas coisas que toda a gente faz dos jantares de Natal e não sei o quê, nós fizemos um brunch de Reis e trouxemos as famílias. E foi super importante, porque assim, aquelas conversas que nós temos paralelas, em que muitas vezes estamos a falar dos filhos, do marido ou whatever, não temos rostos, não associamos rostos, não percebemos qual é a estrutura de equipa familiar, não percebemos quais são as dinâmicas. E estarmos ali todos a perceber as dinâmicas uns dos outros ajudou a fomentar esse lado social de partilha, que na realidade vai também ajudar que a equipa depois se consiga suportar uns aos outros com muito mais facilidade, porque nós vamos ser mais compreensivos. Criar laços. 15 segundos para cada um. Nesta fase
de transição, diria eu, de paradigma em que estamos mergulhados. Que conselho daria a quem nos ouve, a quem nos acompanha, para aumentar a resiliência nesta fase de transformação, Filipe? Olha, eu diria que o que nós devemos procurar para encontrar essa resposta, a resposta a essa pergunta é: nós temos que ser o exemplo daqueles a quem nós procuramos a solução. Portanto, nós não podemos estar sempre a pensar que são os outros que vão resolver os nossos problemas. Nós temos que ser nós a ser envolvidos na solução e a darmos o exemplo daquilo que pretendemos que os outros façam. Cristina? Acho que nós temos que aceitar as nossas próprias fragilidades e efetivamente não ficar envergonhados com elas e procurar ajuda quando é preciso. Isso é fundamental. Hugo? Não esquecer que o diálogo implica falar e ouvir. E, portanto, quando temos algo a dizer, devemos dizer, mas também devemos estar no sítio certo para ouvir e no momento certo para ouvir. Mónica? Com frequência refletirmos acerca daquilo que andamos a fazer e se de facto continuamos a gostar de ser médicos e somos os médicos que gostávamos de ser. Muito obrigada a todos. Chegamos assim ao fim de mais um episódio, certos de que contribuímos mais uma vez para identificar, analisar e procurar respostas para os temas que importam na saúde e não só, porque o equilíbrio é o pilar fundamental na vida de cada um, independentemente da atividade profissional que escolheu. E deixar já aqui uma dica para o próximo episódio, porque vamos debater mais um tema desafiante, a desinformação na medicina. Até lá! A produção deste podcast é da responsabilidade da RHP com Engenharia de Inteligência Artificial de Ruben Damaso, sonorização e edição de áudio de Rui Madeira. Quinto Elemento, um podcast MSD.